Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e vou apresentar para vocês como funciona Yasnaya Poliana, um projeto formado a partir de muita leitura, de muita experiência em sala de aula, em direção, e quero mostrar aqui para vocês agora que para que vocês possam compreender de fato o que eu vou apresentar. Eu vou explicar rapidamente minha trajetória para vocês me conhecerem. Eu sou fluminense, né, sou do interior do Rio de Janeiro, estou em Brasília há 30 anos, desses 26 anos dedicados à sala de aula. Né? Trabalhei em escolas privadas, trabalhei com educação de jovens e adultos, trabalhei com escola técnica, trabalhei com ensino fundamental 2, fui coordenador de curso, fui diretor, também sou orientador de projetos pedagógicos inovadores e trabalho também com orientação de estudos e uma série de questões que me permitiram, vamos dizer assim, a conquistar toda essa consistência para entender o que acontece no mundo escolar. Né? Eu sou biólogo de origem, acumulo duas especializações, eu sou licenciado e bacharel em ciências biológicas, acumulo duas especializações nesse momento, que são as de gestão escolar e coordenação pedagógica e genética humana. Sou mestre em bioética pela Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, e atualmente eu estou doutorando e fazendo duas especializações. Estou doutorando em educação e estou especializando em psicanálise e também estou especializando em educação especial com ênfase em neurociência. Isso é só para vocês entenderem minha formação e minha trajetória acadêmica e profissional. Bom, deixa eu tentar aqui explicar num primeiro momento, né, a situação que vive o processo de escolarização no Brasil. Né? Aqui você tem uma foto de 1942, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela é muito emblemática para mostrar o quanto de interesse o aluno demonstra em sala de aula. Né? E essa situação dos anos 40, e na verdade hoje a situação, eu posso dizer que os alunos podem até disfarçar um pouco mais do que a garota na foto, mas a situação hoje é muito mais precária em termos de desinteresse do que vocês estão vendo aí. Para dizer que os dados brasileiros sobre educação não são nada animadores, eu trouxe uma série de indicadores. Tá? Isso aqui é um indicador gerado pela comparação de 36 países na prova do PISA, é um programa internacional de avaliação de alunos de 15 anos de idade, entre 15 e 16 anos. Nesse tipo de prova são cobrados essencialmente 3 saberes, a ciência, a matemática e a leitura, e você veja bem que no agregado, o Brasil, em 36 países avaliados, o Brasil ficou em 35º, atrás, por exemplo, de países que, por exemplo, têm indicadores econômicos muito inferiores ao nosso. Quando saiu esse resultado, o André Schleicher, o físico alemão, que é diretor da OCDE, que é essa organização que aplica o PISA. E veja bem o que ele escreveu e foi publicado na revista Veja. Posições no ranking, não deixam dúvida quanto ao tipo de aluno que o Brasil forma hoje nas escolas públicas e particulares. Né? São estudantes que demonstram certa habilidade para decorar a matéria, mas que se paralisam quando precisam estabelecer uma relação com o mundo real. Né? Ele continua dizendo que ficou perplexo com o fato da neurociência, a área que já permite observar o cérebro diante de diferentes desafios intelectuais, ser tão ignorada por educadores brasileiros. Nesse tocante eu posso dar vários exemplos para vocês. Eu tenho publicação na área de neurociência. Não sei se estou com o meu livro aqui próximo, mas não tem um exemplar aqui fácil. Não vou me afastar aqui porque eu estou com o microfone colocado no peito.
Mas de toda forma, posso garantir para vocês, por exemplo, a gente tem bons dados da neurociência mostrando que o horário a partir do qual a atividade cognitiva se torna plena é a partir das 9 horas da manhã. No entanto, a maioria das escolas começa muito antes disso, né? Todas praticamente girando nos turnos matutinos em torno de 7h30 da manhã. Da onde veio esse 7h30, né? 7h30 eu pesquisei e no doutorado agora na área de educação, isso está escrito num livro que é do século XVIII para o século XIX, chama-se O Guia das Escolas Cristãs, escrito por São João Batista de La Salle, né, que deu origem até a um grupo de escolas pelo Brasil, né, o grupo La Salle. E lá você vê nas primeiras páginas ele indicando, é um guia, então uma coisa muito orientadora, né, da prática pedagógica, mostrando que a aula deveria começar às 7h30 da manhã. E ora vejamos que nesse momento parece que todo mundo está mais ou menos concordando com La Salle, né. O aluno, né, nessa perspectiva, ele nunca é o protagonista, né, muito pelo contrário, ele passa por situações vexatórias, situações essas que ao longo dos anos vêm mudando, né. O castigo físico, que está presente, por exemplo, no livro do guia, né, das escolas cristãs, hoje está ressignificado, palmatório e vara, né, na nota. Então os alunos hoje eles se estressam essencialmente pela nota e os professores usam do poder da nota para tentar ensinar os seus alunos, acreditando que isso é a justificativa para que eles aprendam, para que eles façam uma prova e tirem uma boa nota. A situação arquitetônica, né, a questão da organização da sala de aula, a gente pode confirmar pelas fotos que eu vou mostrar agora para vocês que pouco mudou, né, nos últimos, vamos colocar assim, 2 séculos. Né? Isso é a foto de uma sala de aula em 1895, na recém-república do Brasil, né, e numa escola só para meninas. 1895, eu mudo aqui para 1954, né, no auge, né, do getulismo, na segunda governança do Getúlio, e você vê que, né, a formação agora é um pouco mais heterogênea, com meninos e meninas em sala, mas você olha a sala de aula hoje e, assim, vamos dizer assim, você pode ter modernizado alguns instrumentos físicos da sala de aula, como a carteira, o quadro, né, mas efetivamente o que se tem é é o mesmo desenho tático, vamos colocar assim, como um orientador, uma ficção de que o processo de ensino e aprendizagem está se dando. Né? Bom, essa mesma escola que ora entregamos os nossos jovens e as nossas crianças, poderiam perfeitamente ter entregue um Brasil, nesses últimos anos, um pouco melhor do que está, porque nossos indicadores são desastrosos. Você vê aqui um ranking divulgado dos países mais inseguros do mundo, o Brasil é o 11º país mais inseguro do mundo. Isso significa dizer que temos, né, um número alto, né, de mortes associadas a mortes agressivas, né, de fundamentação agressiva. Esse ranking saiu de inovação, 50 países foram pesquisados, o Brasil ficou em 47º em ranking de inovação, ou seja, é um país que pouco inova. Foi feita uma análise do serviço de saúde prestado em 48 países nesse ranking, e o Brasil ficou em último lugar dos 48 países avaliados. Países com mais adultos analfabetos em número absoluto, o Brasil é o 8º país do mundo nessa condição. Você veja bem que ainda temos 14 milhões de analfabetos, e eu tenho outro dado que eu devia ter colocado aqui, que isso quando a gente está pensando em analfabetismo nos critérios de ler e escrever. Mas se a gente for pensar em analfabetismo funcional, aí o número é desastroso, porque ele gira em torno de 15% só da população brasileira, em alguns casos, dependendo da localidade, até 8% só da população brasileira tem o letramento, tem o alfabetismo funcional, vamos dizer assim. Então, uma questão que muito me incomodou
né, nessa trajetória minha, quando eu comecei a suspeitar que nada acontecia na sala de aula, que a sala de aula, na verdade, e extensivamente a escola, era uma espécie de um placebo social, é tentar responder, por exemplo, essa pergunta, que é uma pergunta sempre, virou uma espécie de retórica acadêmica. A escola transforma ou replica a sociedade? Né? E a gente tem dados, assim, alguns mostrando que o saber, na verdade, no Brasil, tem sido muito mais um atributo socioeconômico do que efetivamente um produto de uma escolarização bem feita. Né? Isso aqui foi o dado do último Enem, então eles pegaram aqui esse dado do último Enem, como eu falei, 4,85 milhões de pessoas fizeram o Enem, então quase 5 milhões de pessoas, e eles fizeram uma redução, pegando esse número aqui, e primeiro transformando em mil pessoas, e, perdão, esquece, né? Esse gráfico aqui, na verdade, já é isso, ele já pegou as 1.000 pessoas com maior nota, com maiores notas no Enem. Minto, vou deletar de novo. Né? Isso aqui é a composição da população que fez o Enem. É isso. Agora acertei. Tá? Então, veja bem, se a gente reduzir para 1.000 esse número, 575 seriam mulheres, 425 seriam homens. Desses 252 negros, 153 brancos. E aqui as mulheres negras predominando em relação às brancas. Então você vê que, né, a população negra é superior estatisticamente em relação aos candidatos. Quando a gente trata as 1.000 maiores notas, olha só como as coisas mudam radicalmente. Né? Você vê que entre as 1.000 maiores notas do Enem, apenas 64 são de mulheres negras, 180 de mulheres brancas. Então já chama atenção a redução da presença das mulheres, né, entre as 1.000 melhores notas, apenas 278. 722 homens, sendo praticamente 50% homens brancos. Voltando aqui, vocês veem, no final das contas, que os homens brancos, eles correspondiam aqui a 153 de 1.000, né? Ou seja, em torno de 15%, mas na efetividade do resultado, 49%. Por quê? Porque o que está, sobretudo, falando aqui por trás é o nível socioeconômico e não exatamente a escolarização. E esse nível socioeconômico atinge maior a população de homens brancos. Eles estão entre os melhores, as famílias, né? Suas famílias, então, entre as mais bem remuneradas. Isso aqui é um outro dado perturbador, na minha opinião. 21 países foram pesquisados a respeito de perguntas que foram feitas para os seus professores. Essa pesquisa foi feita também pela OCDE, no seu braço de educação. Então a pergunta para o professor: quando a aula começa, eu tenho que esperar bastante tempo para os alunos ficarem em silêncio. Na verdade é uma sentença, né? E aí os brasileiros, professores brasileiros, 53% concordaram com isso. O Brasil ficou em segundo lugar no ranking dos 21. A outra fase, os alunos em sala têm o cuidado de oferecer uma atmosfera agradável. O Brasil ficou em último lugar. Eu perco bastante tempo na aula com interrupções promovidas pelos alunos, ficamos em primeiro lugar, e há muito barulho perturbador durante a aula, ficamos em primeiro lugar. Ora, essa é a escola que ora temos. De novo aqui, uma outra questão que nos preocupa muito, eu poderia, mas não vou, né, me prolongar, a questão dos transtornos psiquiátricos associados à escola. É incrível, especialmente os chamados transtornos do neurodesenvolvimento e os transtornos de humor, que envolvem, entre outras coisas, a depressão, a bipolaridade e a mania. Aqui vocês estão tendo um dado, que é um dado agregado entre adultos e jovens, dos índices de suicídio ou de lesões autoprovocadas, identificadas como tentativa de suicídio. E você vê que esse número espantosamente cresce. Nos indicadores, o Brasil, tanto nos internos quanto nos externos, estamos sempre abaixo da média esperada. Só que a média da OCDE, para a prova do PISA, aquela prova que eu estou falando, você vê que o Brasil fica abaixo da média, né, dos países em todos os casos. E aqui é um indicador interno, chamado IDEB, e eu selecionei as escolas privadas, que deveriam estar num patamar diferente, né? Você vê que em 2007 o que está em azul é o observado e o que está em laranja é a meta. Em 2007, meta e observados
e observado empataram, ou seja, atingimos a meta. Já há 2 anos depois, um pouquinho abaixo. Aí o que acontece? Em 2011, um pouquinho abaixo. E aí começa a gerar dados mais recentes assustadores, porque o que acontece é que o desempenho dos alunos vem caindo enquanto que a meta vai subindo. Então a distância hoje já está em torno de 1 ponto, né, de nota. Lembrando que isso aqui é uma avaliação de 0 a 10, e você já vê que o aluno médio da escola privada nacional tem nota 5,3, o que é impressionante. Por quê? Porque a maioria das escolas privadas tem como nota de aprovação 6. Isso quer dizer que o aluno médio da escola privada não é aprovado pela própria escola que o gera. Bom, eu estou reunindo muitos desses argumentos e eu tenho uma previsão de lançar no dia 15 de outubro desse ano, no Dia do Professor, propositalmente para aproveitar a questão do tema da aula, né, e da profissão. Vou lançar esse livro chamado Adeus à Escola, a Educação Democrática e o Pluralismo Pedagógico como Transformadores Sociais, e uma espécie também de epistemologia do declínio da escola tradicional. Aguardem e verão. Bom, eu fiz uma desconstrução, por assim dizer, né, ou uma demonstração de a quantos anda, vamos dizer assim, a escola brasileira. E agora eu vou tentar ser propositivo. Então eu vou oferecer, né, uma possibilidade de encaminhamento para uma educação em um outro patamar. Então eu consigo hoje, e essa aqui é a pretensão, né, nesse momento, é de mostrar que existe uma alternativa, sim, para a escola tradicional. Essa resposta que apresentamos é sim. Para isso, para consolidar essa proposta, eu venho lendo bastante nesses últimos anos. Então são muitos autores da área de filosofia, todos esses estão em citação no meu percurso, muitos, né, autores da área da pedagogia, da psicologia. Eu quero que vocês entendam que muitos desses autores citados não quer dizer que eu concorde com eles, que discorde com eles total ou parcialmente, mas todos eles fizeram parte de um processo intelectual até chegar ao modelo que eu vou apresentar para vocês. Também autores da área da linguística, como Bakhtin e Chomsky. Os desescolarizadores foram muito importantes no meu pensamento, como Heimer e Willett, e muitos dos políticos, para entender um pouco da política, para tentar ligar isso com os mecanismos, os dispositivos da escola. E além disso, ainda autores da economia, como Piketty e Stiglitz, que falam muito na questão da desigualdade social, o Ziegler, que também trabalha um pouco nesse encaminhamento, e o Dolber. Sociologia e o mundo digital. Tudo isso caldeirado me permitiu chegar a um modelo. Esse modelo eu chamei de Iasnaia Poliana, uma escola livre ou escola democrática que atende alunos de 5 até 17, 18 anos. Eu vou explicar para vocês como esse modelo funciona. Essa escola, ela se insere hoje no mundo num grupo de escolas chamado Escolas Democráticas. Eu pesquisei, há uma liga internacional de escolas democráticas. Essas escolas democráticas estão espalhadas hoje pelo mundo. Então o que eu estou propondo aqui, inclusive no Brasil já existem algumas escolas nessa perspectiva, mas você vê que existem países sul-americanos com essa proposta, como é o caso do Peru e do Equador, muitos europeus e Estados Unidos, por exemplo. Bom, em que pilares, vamos colocar assim, que a educação democrática se sustenta? Então ela se sustenta na confiança na natureza humana. Eu acredito no aluno. Eu acho que o aluno merece esse crédito, independente dos seus deslizes. Eu parto do pressuposto também que não há problema nas crianças. A questão é que cada criança é uma criança, mesmo quando existe um diagnóstico associado a ela. A educação democrática recusa peremptoriamente o autoritarismo. Então, a gente não quer punição e pessoas que mandam e criam regras estapafúrdias que não conversam com um processo pedagógico. E essas regras, se existirem dentro da educação democrática, elas têm que ser geradas por autogestão, num mecanismo democrático que é o das assembleias constituídas dentro da própria escola. O currículo tem o direito
de ser organizado pelo próprio aluno, é o chamado currículo autodirigido, organizado em função do prazer que o aluno tem para o conhecimento. E não há necessidade nessa modelagem de separação etária, nem de ter aulas, nem de ter turmas, nem de ter séries. Bom, esse processo da democratização das escolas, da formação desse conceito de escola democrática, ele teve, vamos dizer assim, a sua certidão de nascimento em 1857, quando o Tolstói, o russo Tolstói, né, famosíssimo, considerado o Shakespeare, vamos dizer assim, dos russos, o Picasso da Rússia, o Tolstói usou de sua fazenda, que é o inspirador do nome que eu estou usando, que é Yasnaya Poliana. Eu botei aqui o nome da decodificação, na transliteração russa mesmo, com os Ys. Eu fiz uma adaptação e estou usando os Is mesmo, né? E aqui uma cena do Tolstói com seus vários alunos de várias faixas etárias na sua própria fazenda, numa pedagogia que atendeu a todos da região dele, né? Essa experiência do Tolstói inspirou outras. Uma experiência muito interessante que eu pesquisei e ainda continuo a ler, é do senhor Homer Lane, que criou uma comunidade que funcionou entre 1913 e 18 na Inglaterra, uma comunidade escolar formada apenas por menores infratores e por menores abandonados. No auge desse processo, ele coloca, aqui eu tirei do trecho do livro dele, né, que a população de Commonwealth, que era essa comunidade, Little Commonwealth, ela é formada por 5 adultos, só 5 adultos na comunidade, sendo 4 deles mulheres, 42 meninos e meninas entre 14 e 19 anos e 9 crianças que eram crianças abandonadas. E é maravilhoso, né, o que ele fez, porque ele constituiu um grupo desacreditado pela população e conseguiu fazer deles, vamos dizer assim, a reconciliação, né, com o seu próprio eu, evitando uma coisa que é extremamente comum nesse grupo, que é o autodesprezo, que eles conquistam e se impõem, né? Uma espécie de mindset negativo. Aqui o Playfair e o Singleton também, que são da linha, né, desse tratamento de uma pedagogia democrática para o acompanhamento de jovens infratores, e aqui o livro do Homer Lane, o mais importante, que é o Conversas com Pais e Mestres. Bom, o Homer Lane acaba influenciando talvez a maior experiência nessa modalidade, que foi feita pelo Alexander Neal, faleceu em 73, que fundou uma escola na Inglaterra chamada Summerhill. Essa escola funciona até hoje, ela foi inaugurada por ele em 21, como vocês estão vendo, obviamente o Neal é falecido, hoje quem toca a escola é a filha dele. É uma escola completamente sem currículo, então ela funciona essencialmente na base da democracia completa. Aqui o muro de Summerhill, aqui os livros de Neal, esse aqui é um relato direto, é uma espécie de entrevista, né? E aqui o Liberdade Sem Medo, é um título bem interessante para a gente pensar, né? E é um estruturante, vamos dizer assim, né, do pensamento das escolas democráticas. Mais alguns livros do Neal. Aqui uma foto recente de Summerhill. Então você vê que é bem o desenho, né, isso aqui é maravilhoso para mim, né? Tem que mudar até meu semblante, porque é isso aí que eu sonho e já venho praticando, e um sonho outro que eu tenho, né, para conversar com o que eu faço. Eu vou mostrar para vocês que eu estou num espaço reduzido e confinado, dentro de um prédio. E eu quero muito ter, isso, uma casa, e que as crianças, né, possam estudar. Você vê que há uma diferença de faixa etária, mas nada disso preocupa dentro de uma pedagogia desse tipo. E aqui, os alunos que estão comigo. Tá? Não estão todos aqui, mas hoje eu tenho já 19 alunos com potencial de recebimento maior do que esse. São alunos de diversas idades diferentes. Esse aqui é o mais novinho, ele tem 10 anos. Esse aqui é o segundo mais novo, é de 13 anos, eu estou aqui. E o mais velho é esse rapaz aqui, que está com 17 anos. Isso aqui foi uma visita que a gente recebeu do Mike Donnelly. Mike Donnelly, ele hoje é considerado a pessoa mais... é o referencial do homeschooling nos Estados Unidos.
da educação domiciliar. Ele esteve aqui num evento recente, evento que eu participei também como palestrante, num painel sobre soluções tecnológicas para o homeschooling, e essa foto para a gente é importante, né? E eu gosto muito do sorriso dos meninos, mesmo de alguns que assim o sorriso sai de uma maneira quase um escape, né, um deslize do comportamento dele. Eu gostaria muito em outro momento falar da história de cada um desses alunos e é inacreditável. Bom, essa é a Yasnaya Poliana. Então nós temos o objetivo de, aqui eu já ajustei para 18 anos, de desenvolver o senso crítico nos alunos, de permitir com que ele conviva com essa diversidade, inclusive com a diversidade de idades, que eles possam desenvolver projetos e se inserir em projetos, perceber a sua liberdade intelectual, poder aprender diversas áreas, se preparar para os exames de certificação no Brasil, que afinal de contas eles têm que ter os diplomas, alguns deles avançarem e serem efetivos, tanto na alfabetização quanto no saber fazer. Aqui é uma foto já, num outro momento, eu faço saídas técnicas com eles, a gente faz saídas técnicas de 15 em 15 dias. Essa é uma saída recente, foi a última que a gente fez no Jardim Botânico aqui de Brasília, e aqui eu tô com as mais novinhas, que não estavam naquela foto, e nem esse rapazinho. Elas têm 5 anos, são gêmeas, e são as minhas menorzinhas, tá? Aqui é tudo para mim, né? Então isso aqui é o protótipo, vamos dizer assim, de Yasnaya. Infelizmente ainda não está completa, porque alguns desses espaços requerem a questão do ar livre, né? Mas aqui eu estou simulando um espaço, a metragem imaginada é que para atender esse tipo de escola não pode ser grande. Então o número máximo, a princípio, nesse momento que eu penso para uma escola dessa, para cada unidade de escola, 120 alunos, para um espaço no entorno de 2.000 metros quadrados. Tá? Se for um pouco mais, melhor ainda. Nessa conjuntura, né? Uma casa principal, um espaço central, onde acumula a parte administrativa, mas também oferece alimentação, biblioteca, e a parte da baia dos computadores, o espaço digital, uma segunda casa para as oficinas, um espaço de meditação, que para mim é muito importante, trabalhar essa coisa da meditação. Como eu sou biólogo de origem, a gente tem muitos trabalhos mostrando os benefícios que há da meditação e do yoga, por exemplo, no controle emocional, no desenvolvimento do indivíduo, no desenvolvimento de memória, e na redução de conflitos, né? Um espaço-circo, que seria o emblema nosso, né? Uma tenda que carregasse o símbolo do Instituto Lasnoi de Yasnaya Poliana. Aproveitar para fazer um parênteses aqui. O nosso símbolo, ele fala das inteligências múltiplas, né? Então cada corzinha são 9 cores, cada uma delas em círculo, mostrando que nenhuma cor é mais importante do que a outra, porque todas estão equidistantes do centro, e cada cor dessa conversa com um tipo de inteligência múltipla, que é um conceito que foi introduzido em 84 pelo Howard Gardner, sabendo que a escola tradicional ela trabalha muito com a inteligência lógico-matemática e a linguística, mas existem diversas outras, como interpessoal, intrapessoal, naturalista, enfim, uma série de outras. Um espaço esportivo, a composteira e o miocário, a gente trabalha forte essa questão da sustentabilidade e o entendimento da natureza, o espaço fazenda e um redário aqui para descanso. No centro de tudo, um espaço aberto, que seria um espaço de eventos, para a gente poder fazer feiras, poder fazer espetáculos, especialmente no final da tarde ou no final de semana, e para que exista essa zona livre, e durante a semana pode ser simplesmente uma zona de passagem mesmo, de ocupação do aluno que queira passar e ficar, né, por essa região. Bom, então essa ideia aqui de organização, 120 alunos, 10 tutores, os tutores vão fazer um acompanhamento pedagógico mais próximo dos alunos, a relação é de 1 para 12 alunos, uma pedagoga que será responsável, uma espécie de diretora geral da parte pedagógica, um apoiador digital, vocês vão ver que no meu projeto
há currículo, e esse currículo, no entanto, ele subiu na nuvem, eu subi ele para a plataforma, 3 apoiadores pedagógicos para fazer esse métier dos alunos, né? 30 oficinas por semana, as aulas acabaram, a gente trabalha com oficinas e 10 monitores especialistas que vão ajudar eles com as suas dúvidas durante a semana, né? A escola funciona em 2 turnos, de 9 às 12 da manhã, de 14 às 17, com intervalo de almoço de meio-dia às 2 da tarde, mas os alunos ficam todos conosco, mesmo no período do almoço, exceto se a família permitir com que ele vá para a casa dele. Aqui, de novo, um pouco dessa organização geral, um líder 1, que no caso seria eu estaria, né, por cima de todas as unidades, que a gente pretende efetivamente ter mais de uma. Um líder estratégico, que é uma pessoa que vai lidar com o pedagógico, comercial, fazer toda essa parte desse entremeios mercadológico e financeiro. Um líder administrativo e um líder pedagógico, que é a pedagoga. Ela vai organizar, esse líder pedagógico vai ser o próprio pedagogo, tá? Nós temos um psicólogo na estrutura, importante o psicólogo para tentar, né, acessar alunos que mostram uma certa dificuldade de socialização ou comportamental, os oficineiros, que não necessariamente precisam ser professores, podem ser pessoas com notório saber, inclusive isso conversa já com a nova lei do ensino médio, que já oferece essa oportunidade disso acontecer, os monitores especialistas, o apoiador digital, os professores. Os professores nessa organização que eu estou propondo, ele teria 4 papéis, né? O de oficineiro, ou seja, ele poderia prestar a oficina, que tem toda uma lógica para acontecer, eu já desenhei essa lógica, já escrevi sobre ela. Ele se comporta como especialista, gerador de conteúdo para a plataforma, ele pode ser orientador de projetos e ele pode ser tutor de alunos. A diferença entre o orientador de projetos é o que eu estou falando, cada aluno tem que ter um projeto e ele deve ter um orientador. E esse orientador é o cara que vai desenvolver o projeto dele, assim como existe na graduação e na pós. E o tutor não, o tutor vai ser um professor que vai fazer um papel mais um corpo a corpo com o aluno, para ver se qual está sendo a imersão do aluno dentro dessa estrutura toda que eu estou apresentando. Então a SNAI oferece esse arranjo de assembleia, onde as coisas são decididas, oficinas, uma plataforma digital onde o conteúdo está presente, o projeto pessoal e uma série de atividades autodirigidas que o aluno pode desenvolver. Aqui um exemplo de cronograma, né, que esse está vigorando essa semana. Então você vê que a minha semana começa aqui com uma assembleia e asnaia, depois a gente faz jogos educativos, jogos pedagógicos, eu tenho bastante, a gente faz uso deles. À tarde, nessa semana, foi uma oficina de geografia, no dia seguinte de teatro e de matemática, na quarta-feira eles foram para a quadra, eu estou num espaço confinado, mas há uma quadra atrás do prédio, então a gente consegue usar uma quadra pública, né? Aqui, a quarta tarde, é a hora deles trabalharem com Canvas, que é a plataforma digital, e mais oficinas no resto da semana. Bom, o aluno, durante a semana, se vocês perceberam, eles têm oficinas para fazer, mas ele pode e tem o total direito de recusar a oficina. Quando ele recusa, tudo bem, ele tem esse direito, eu não quero fazer essa oficina, então eu não quero fazer oficina de teatro, por exemplo. Não vai ser o caso que eu vou mostrar lá na frente, na avaliação, que é uma das oficinas mais prestigiadas, vamos dizer assim, dentro pelo menos no grupo que eu estou trabalhando, né? Se ele não quiser, ele não vai para a oficina, mas a equipe e a ASNAIA vai acessar o aluno, no sentido de perguntar por que ele não quer ir, perguntar para onde ele quer e tentar prestar algum tipo de assessoria. Então assim, tudo bem, o aluno não quer ir, mas a gente não deixa ele absolutamente solto. A gente vai fazer propostas, sugestões, nunca vamos impor nada. Não há uma imposição. E eu vou mostrar para vocês que mesmo sem haver imposições, o que é que está acontecendo, porque eu já tenho dados. Então assim, a ideia nesse caso é de oferecer um espaço rico para que o aluno sempre interaja, literalmente ele tropece nos conteúdos. E essa ideia de ambiente rico está muito organizada nesse pedagogo que é o Vygotsky, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Formação Social da Mente. Ele é considerado o pai da pedagogia histórico-cultural e é muito importante as coisas que o Vygotsky fala. Eu acho que cabe um outro momento para a gente falar. Entre outras coisas, ele considera que a cultura e o momento histórico são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo.
E isso justifica, por exemplo, justificaria claramente uma necessidade de uma remodelagem do processo educacional, coisa que eu mostrei no início da apresentação que não está acontecendo. Isso aqui é muito interessante, são os projetos que os alunos fazem, tem uma culminância, tem que haver uma culminância, ou pelo menos a princípio deveria haver. E esses aqui já são projetos, são eventos, perdão, onde vão abrigar alguns projetos que já estão em curso. Tá? E as Naya Fashion, a gente vai fazer um lançamento de uma revista e de uma coleção de moda por uma aluna. E as Naya Tech, os meninos estão desenvolvendo circuitos para apresentar nesse dia e até a possibilidade de desenvolver um drone para esse dia. E as Naya Mix é uma festa, mas é uma festa organizada, gastronomia, cultura e bazar. E as Naya In Concert, nós vamos lançar um CD aqui nesse dia. Nós temos um músico, um cantor na equipe agora. Ele vai lançar um CD dele, né, de hip hop nesse dia. E as Naya Do, que é um momento assim onde a gente vai fazer uma espécie de feira misturado com um workshop, onde a gente pretende fazer assim com que importantes personalidades façam parte desse momento. E o Yasnaya Dance, que é um festival também derivado de um projeto de uma aluna. Aqui vai ser bem interessante, vai fazer uma apresentação final, se não me falha a memória, de balé, mas eu sou professor da licenciatura em dança, dando as matérias da área de biologia, anatomia e fisiologia, e a gente está trazendo oficina de zumba, oficina de hip hop, enfim. Isso aqui seria mais ou menos como seria a análise do aluno Yasnaya. Há um boletim, vamos dizer assim, mas a nota está organizada dessa maneira, muito diferente da escola tradicional que põe um peso excessivo, né, na prova. As avaliações, os testes, vamos dizer assim, eles vão acontecer só na plataforma e vão corresponder só a 20% da nota. 20% é uma nota dada pelo próprio tutor, 10% o próprio aluno dá para si, e a nota importante para ele é o TCS, é o chamado Trabalho de Conclusão de Série, que vale 50% da nota final dele. Na avaliação final, a gente não dá exatamente uma nota, mas sim a gente classifica ele do nível 1 até o nível 6, de acordo com claro, vai ter uma baliza quantitativa por trás, né? Mas a gente vai nivelar os alunos dessa maneira. Isso em cada um dos componentes curriculares, né? Isso tudo eu estou pensando e já estou escrevendo, e eu vou fazer uma tripla submissão de credenciamento aqui na Secretaria do Distrito Federal. Vou pedir o credenciamento em 2 modalidades EAD do ensino regular, ensino fundamental, séries finais e ensino médio, e o EJA EAD, que são para os maiores de 18 anos. Isso aqui para dar um suporte para a minha plataforma. Mas também vamos pedir que a grande questão aqui do que eu estou apresentando para vocês, que é o projeto de credenciamento da escola presencial, ou seja, de Yasnaya Poliana. Aqui é só para vocês terem uma noção de como ficaria essa parte digital, se o aluno, né, usasse essencialmente essa parte digital, eu sou um usuário de longo tempo, né, de plataformas, estou muito desenvolvido, eu tenho uma plataforma praticamente completa já, é um conceito que já é muito comum aqui no Brasil, no segmento de graduação e pós-graduação à distância, mas que no ensino básico ainda não é muito utilizado, que é o conceito de Learning Management System, a LMS. A plataforma que eu uso é a plataforma Canvas, que é uma plataforma norte-americana, usada por essas universidadezinhas aí, para vocês terem uma noção do referencial, entre outras aqui. Chama muita atenção a Universidade de Harvard, principalmente, mas não só as norte-americanas, tem algumas universidades aqui também australianas. Essa parte, esse braço do negócio, a gente está chamando de Lasno Digital, porque o Instituto Lasno ele abarca tudo isso, e a Lasno Digital tem desenvolvido, vou mostrar, né, os cursos completos da educação básica, inclusive na educação infantil de 4 e 5 anos, o ensino fundamental nas suas 9 séries e o ensino médio nas suas 3 séries. Preparatórios, os alunos que optarem por fazer Enem, Enseja, que é um exame de certificação aqui no Brasil, e eu coloco isso aqui, que isso é muito importante, porque o Enseja ele pode ser feito, inclusive, ele é aplicado fora do Brasil. Então, assim, alunos que estão espalhados, brasileiros que estão espalhados pelo mundo,
vão poder fazer pela plataforma digital essa preparação para o Enseja. Vestibular, PAS, plataformas de apoio para transtornos de neurodesenvolvimento, vou mostrar daqui a pouco, cursos livres e capacitação de toda a equipe. O curso está organizado, né, esse digital, com videoaula dentro, apostila, lista de exercício, discussão entre os alunos e o professor, chat e, eventualmente, conferência ao vivo, tudo dentro da plataforma. Aqui, de novo, uma organização, né, eu fiz exatamente conforme a lei, 800 horas para caracterizar cada uma das séries, ou seja, 200 dias letivos com 4 horas de aula, e isso modulado em 4 bimestres, por isso que eu botei 4 aqui. Eu falei, eu tenho esse desenvolvimento para todas as plataformas, lembrando que, fazendo uma associação para não pensar que eu fiz uma ruptura aqui, uma fratura no meu discurso, os nossos alunos e as NAIA, eles vão ter acesso na faixa etária dele a um desses boxes, né, e isso vai ser o trabalho dele na plataforma, aquilo que vai gerar 20% da nota dele. Então, de fundamental, os 9 anos do fundamental, dividido, como eu falei, em 4 módulos, cada um representando um bimestre do ano. Aqui preparatórios para o exame de acesso aqui da Universidade de Brasília, PAS 1, 2 e 3. Aqui as plataformas, como eu falei, de apoio a transtornos do neurodesenvolvimento, então estou desenvolvendo, eu já chequei, isso não tem em língua portuguesa, né? Eu estou fazendo uma plataforma de apoio digital, a descalculia, disgrafia, dislexia e desortografia, que são chamados transtornos específicos de aprendizagem, TDAH, das 3 formas dele, a combinada, a predominantemente hiperativa e a predominantemente desatenta, e o apoio à síndrome de Down, que é um potencial enorme, também não tem nada no país, nós temos 270 mil portadores de síndrome de Down, 44 deles apenas graduados, e essa plataforma pode significar uma inclusão de verdade, não só para Down, mas para todos esses portadores dos transtornos chamados transtornos de neurodesenvolvimento. O Enseja Fundamental e Médio são provas gratuitas aplicadas pelo governo a cada ano para certificação do ensino fundamental e do ensino médio, Enem vestibular. E aqui alguns cursos livres, né, cursos que eu tenho, Inteligência e Memória sobre como estudar, onde eu descrevo toda a base neurocientífica do cérebro, a orientação de estudos, eu ensino como estudar, e uma plataforma que é uma plataforma muito interessante que eu tenho, que é uma plataforma de livre intelectualização, onde eu pego autores, obras e faço correlações entre elas, e a gente deriva muito conhecimento, e isso aqui é uma caldeirada de muita informação muito interessante, inclusive para o público, que seja um público mais velho, inclusive, mas deseja um pouco de sabedoria a partir de um curador, porque dentro dessa perspectiva toda que eu estou mostrando para vocês, eu estou agindo como uma espécie de curador digital, onde eu estou, vamos dizer assim, apurando a informação da internet e filtrando ela, entregando dentro dessas caixinhas com qualidade, né? E aí, as últimas coisas que eu queria falar para vocês é a respeito dos dados gerados pela Yasnaya Poliana. Eu estou exatamente há 5 semanas funcionando com esse projeto, e aí aqui a questão que eu quero responder para vocês agora com dados. Liberdade e pedagogia dão certo? Então quero lembrar vocês que o aluno chega em Yasnaya e ele escolhe o que ele vai fazer. Não existe uma obrigação dele fazer certas coisas. A oficina é o que ele vai encontrar logo de cara, mas como vocês viram, ele pode se recusar a fazer a oficina e fazer outra coisa. Bom, apesar disso, deixa eu mostrar para vocês. Assim, eu botei uma frase do Neil aqui muito interessante que eu acho. Crianças educadas com liberdade podem aceitar deveres com facilidade, né? Mas nunca fazem delas uma obsessão, coisa que a escola tradicional faz. A escola tradicional tornou a tarefa de casa e as provas uma obsessão para o aluno, que vem fazendo mal, né, para o intrapsíquico do aluno. Então aqui os dados que eu estava falando. Então olha só, veja bem, o aluno ele é livre. Ele é responsável pelas suas escolhas, mas ele é livre para fazer essas escolhas. Apesar disso, 75% deles já definiu o projeto que eu pedi para eles. 50% já sentou comigo para discutir o projeto. 83% dele já acessou a plataforma pelo menos uma vez. E 66% dele fez o simulado, o único simulado que eu pedi para eles fazerem até agora. Apesar das oficinas poderem ser recusadas, veja bem o nível, né, de frequência das oficinas. A gente tem apenas aqui, 4 oficinas abaixo de 50% de adesão. Mas você vê que tem oficinas que tem 90% de adesão,
80%, 75%. Então, isso é para dar uma margem de que o aluno ele poderia, né, não querer nada, né, e talvez assim uma pessoa muito engedrada, muito fabricada dentro do conceito de escola tradicional, que manda o aluno para cá, para lá, que impede o aluno de escolher, poderia pensar, poxa, se esses alunos pudessem escolher qualquer coisa, eles provavelmente não escolheriam nada. Está aqui o dado para mostrar para vocês que isso não é verdade. Isso é uma construção, vamos dizer assim, uma presunção de resultado. E eu estou mostrando para vocês que não é isso que acontece na prática no meu modelo. Aqui eu fiz uma pergunta para eles da importância que eles dariam em assembleia e numa escala que eu já transformei para de 0 a 100%, 90% diz que há importância, sim, há uma grande importância na assembleia. Aqui um exemplo de oficina, é a nossa oficina mais procurada, que é a oficina de teatro. Todos os alunos que estavam naquele dia, nesse caso aqui 10 alunos, todos foram para a oficina, ninguém recusou a oficina de teatro. Aqui, que nota você daria para a concepção de Yasnaya? Então a gente tem 96% da aprovação dessa resposta e 88% da execução do projeto. Você vê que eu acho isso altíssimo para uma possibilidade libertária, né, uma possibilidade absolutamente livre de escolha. E apesar disso, né, e revela também um senso crítico. Né, o aluno pode entender que a gente carrega algum tipo de falha, poderíamos ter oferecido uma oficina que não foi oferecida, a oficina que foi oferecida não, né, vamos dizer assim, não atingiu as expectativas do aluno, enfim. Né. E aqui uma pergunta que para mim muito interessante eu perguntei, depois que você veio para a Yasnaya, você tem algum desejo de retornar para a sua escola antiga? Sendo que um nunca, né, nunca ele tem desejo de retornar, e o 5 sempre. Entre um nunca e um sempre, vocês veem que ficou extremamente concentrado, sendo que 8 dos alunos que responderam, dos 12 que responderam, eu tenho 19, mas 12 responderam essa pergunta, as perguntas também não são obrigatórias, revelaram que 8 deles nunca têm o desejo de voltar. E eu tenho 4 alunos que pensam, mas pensam de uma maneira moderada, percebe? Moderado baixo e moderadamente. Ou seja, eu botei esse número aqui, que eu posso dizer que existe no final das contas, essa síntese numérica que eu fiz, é que há na imaginação final, assim, eu posso dizer assim, 14% de possibilidade de um aluno abandonar a Yasnaya e voltar para a sua escola de origem. Aqui resultados de uma avaliação qualitativa, ou seja, eu colhi informações de pais e de pessoas que estão no entorno de Yasnaya. Então é muito interessante. Aqui um depoimento de uma mãe. Minha filha, na segunda de carnaval, perguntou-nos quando terminaria o feriado, para recomeçar na escola. E eles nunca tinham visto isso, e a filha dele tem 14 anos de idade. Na escola anterior, o aluno foi, dos 40 dias letivos possíveis, ele foi em um dia só. Em Yasnaya, e aí a mãe optou, como ele não queria ir para a escola, a mãe optou por trazer para Yasnaya. Lá ele está há 9 dias conosco e ele foi os 9 dias. Né? Isso aqui é uma síntese minha, mas a partir do relato da mãe. São nítidos os ganhos do F, um dos nossos alunos, depois que foi para Yasnaya. Fiquei com vontade de enviar esse áudio apenas para agradecer a psicóloga dele. E uma outra, ir buscar meu filho e ouvir ele falando sobre desigualdades sociais e dando sugestões para diminuir a pobreza no Brasil, já valeu cada segundo da apreensão pela minha decisão. Você vê que os pais, né, eles têm alguma apreensão em trazer a criança para a gente, né? Mas você vê a mãe revelando essa dificuldade, né, em lidar com essa apreensão, ao mesmo tempo ela coloca a frase do próprio filho. Isso aqui foi um depoimento feito em rede social. Mãe, por que não pegam o valor da Mega Sena e distribuem para as pessoas mais pobres? E aí a mãe retorna me agradecendo. Aqui, gente, um último dado, se não me falha a memória, é o último dado. Aquele simulado que eu pedi para eles fazerem, o que eu fiz? Eu botei os alunos de Yasnaya e colhi alunos aleatoriamente na internet que gostariam de fazer um simulado, né? E aí, olha só as notas, né? Você vê, o aluno azul é o Yasnaya, né? Ele foi maior do que o rendimento deles, que é nota, né? A nota foi maior do que a do outro grupo. O desvio padrão foi menor, ou seja, o grupo foi mais homogêneo na resposta, né? A medida dispersiva foi menor e eles foram mais rápidos. Então foram mais rápidos, foram mais homogêneos e
tiveram nota maior. Lembrando que a homogeneidade, veja bem, se eles têm um resultado mais homogêneo, qual é o único fator que agrega eles? O único fator que me parece que os agrega é estarem todos eles em Yasnaya. Gente, é isso, tá? O que eu faço e quero fazer, e tenho garra para fazer, e tenho referência para fazer, e já estou fazendo, é lutar por um novo lugar pedagógico para esse país. Realmente uma modalidade de ensino que possa realmente ser transformador e não um reprodutor social. Que a gente possa conseguir fazer inclusão de verdade. Alunos que foram renegados pelo sistema e outros que não acreditam mais no sistema podem ter agora uma opção. E essa opção se chama Yasnaya Poliana. Muito obrigado.